Esta, que é a minha última palestra do ano de 2021, eu aproveito para agradecer a todos os trabalhadores encarnados que nos recebem amistosos, com sorrisos, sempre acolhedores, meus irmãos de fé e caminhada. Nós agradecemos especialmente aos trabalhadores desencarnados, aos espíritos de luz que nos acolhem, nos doam fluidos, inspirações, nos permitindo trilhar o nosso caminho com fé, com ânimo e esperança. Eu agradeço em particular ao Espírito Erasmo Gurgel, que realizou diversos trabalhos ao meu lado, sempre me inspirando e não me deixando esmorecer. Foi uma grandiosa oportunidade que vivenciamos juntos. Senhor Jesus, se faça presente entre nós, nos traga a sua paz e o seu amor. Nós, que somos carentes de Ti e dos Teus ensinamentos, somos eternamente gratos por tudo que recebemos do Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Orgulho e Humildade. Nós iniciamos com o Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 5 a 9 e 14. Então, João nos traz informações de que Jesus deitou água na bacia e se pôs a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingindo Jesus. Se aproximando de Simão Pedro, Pedro então disse: Senhor, tu me lava os pés? E Jesus disse: o que faço agora não pode compreender, compreenderá depois. Então Simão disse: nunca me lavará os pés. Mas Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Simão diz: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus diz: se eu, sendo seu Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E que belíssima passagem nós temos, trazendo a humildade de Jesus, que se inclina diante dos seus discípulos. E desta maneira, nós sabemos que nós devemos servir uns aos outros. Lavar os pés é fazer uns pelos outros tudo o que estiver ao nosso alcance. Até mesmo o que parece impossível, segundo Erasmo, é fazer tudo o que eu puder para aliviar o sofrimento de qualquer um dos meus irmãos e receber de vocês o que é das minhas necessidades, é poder contarmos uns com os outros. Humildade, que é a ausência completa de orgulho, é a modéstia. Então, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, afirma que Jesus ensina que a humildade é a condição essencial para se chegar à felicidade que foi prometida aos eleitos do Senhor, que ele formulou por bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Humildade é a virtude que nos aproxima do Pai, enquanto orgulho é o vício que nos afasta de Deus. Pode ser considerada a revolta contra Deus. Kardec fala que Deus é justo. Ele não vai tratar com igualdade, da mesma forma, aquele que desconhece a sua majestade e aquele que foi humilde às suas leis. Kardec também nos explica que, em relação ao campo mediúnico, os espíritos, eles se ocupam daqueles que buscam a luz
com humildade e boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e acham que Deus deveria lhes provar que existe. Na prática da caridade, a humildade iguala os homens, mostra que devem se ajudar mutuamente e por isso conduz os homens ao bem. E aí a gente consegue entender como é que nós podemos praticar a caridade realmente desinteressada quando nós somos humildes. Porque é quando nós observamos aquele irmão que sofre e como nós nos igualamos a ele, nós também sentimos o frio que ele sente. Nós também sentimos a fome que ele sente. Nós conseguimos entender por que ele está pedindo um dinheiro no farol, apesar de todo o constrangimento, sabendo que normalmente ele vai receber um não e vai ouvir ainda alguns desaforos, mas ele precisa daquelas moedas. Aquele que é humilde, ele consegue entender isso, porque ele se igualou e ele vai fazer o possível para sanar todas aquelas necessidades, para auxiliar da forma que for possível e até impossível, como diz Erasmo. No livro Obras Póstumas, na primeira parte, e Allan Kardec vai falar para nós que a maior parte das misérias da vida são provenientes do egoísmo, que é quando os homens só pensam em si e só desejam satisfazer as suas próprias necessidades. Desta maneira, ele vai falar que com o orgulho, o homem ele vai achar que é superior aos demais. A partir do momento que ele é orgulhoso, ele acredita que ele tem direitos preferenciais e ele molesta-se por tudo que pode prejudicá-lo. Desta maneira, ele se torna ainda mais egoísta, porque ele quer tudo para si, então não é possível uma situação de igualdade com seus irmãos. E aí Erasmo fala para nós, é fácil reconhecer este caso do orgulhoso. Porque é aquela pessoa que fala, você sabe com quem você está falando? Ué, mas eu sou a fulana de tal. Eu sou aquela que moro naquela casa. Sabe aquela maior da rua? Inclusive eu troquei de carro. Eu sou a filha do doutor Ciclano. Então você presta atenção como você fala comigo. Porque eu já fiz isso e aquilo, tenho conhecimentos diversos, já estudei em várias escolas, minha graduação é incrível. O orgulhoso, se nós nos colocamos fora da situação, ele passa por situações muitas vezes ridículas. Se nós analisamos isso tudo, é de se fazer pena. Porque ele realmente ainda não compreendeu a situação em que ele se coloca. Ele ainda não conseguiu encarar os problemas sociais e não sabe muitas vezes o mundo em que ele vive, onde as pessoas têm necessidades tão simplórias do básico. E tratando assim, o seu irmão, ele não faz ideia das questões onde ele pode se envolver, dos deslizes que comete, das separações que ele vai se envolver. E Kardec, no livro Obras Póstumas, ainda continua nos informando, diz que a causa do orgulho é a crença que a pessoa tem da sua superioridade diante dos demais. Então este exemplo veio bem a calhar. Ele acredita realmente que é superior aos seus irmãos. A incredulidade, ele não acredita em Deus, ele não acredita na vida futura. Isso tudo piora ainda mais, aumenta o seu orgulho, porque ele nega a existência de um poder que seja superior à humanidade. Então, o incrédulo, ele crê apenas em si, e ele se revolta em diversas ocasiões da sua vida. Pensemos que ele acredita que pode conquistar todas as coisas, e que basta si mesmo, basta que ele enfrente as coisas que ele sempre vai conseguir fazer dar certo. Mas quando ele não consegue
aquilo que é o objeto do seu interesse, ele se revolta e pode cometer diversos deslizes na sociedade. Já o crente, ele crê em Deus e ele curva-se submisso. Então nós vamos comparar. Pensemos que numa situação de dor, de doença, em diversas situações, a pessoa que parece estar tão bem, tão saudável, recebe diagnósticos terríveis e que podem até mesmo serem fatais. Aquele que é crente, conhecedor das leis divinas, ele vai saber que ele precisa passar por aquelas dificuldades e que, decorrente disso, ele assimilará valores indescritíveis. Ele se purificará, ele evoluirá ainda nesta vida, preparando o futuro dele no pós-morte. Mas aquele que é incrédulo, ele resmunga, reclama, blasfema, e assim ele pode aumentar muito mais seus infortúnios, seu sofrimento e a sua dor, porque quanto mais reclama, piores ficam as suas situações da vida. E é por isso que Kardec diz que o orgulho, ele será um obstáculo à reconciliação, ao perdão, à unidade na fé e na ciência. E Erasmo me faz lembrar de uma situação que aconteceu essa semana. Uma paciente querida, chorando, e eu perguntei, mas por que você está chorando? Ela falou, o Natal está chegando aí. E eu sei que os meus familiares, eu tenho 5 filhos, nenhum deles vai estar comigo. Mas por quê? Você acredita, Paula, que depois que eles melhoraram sua condição financeira, eles não aceitam nem mesmo que um vá na casa do outro, porque não é para não ver o que tem dentro de casa. Porque conquistaram muitos bens, são pessoas diferentes na sociedade, não podem estar com a mãe humilde, financeiramente humilde. Então ela chorava diante de mim. E é isso que Kardec diz. O orgulho, ele vai ser um empecilho à reconciliação e ao perdão. Porque a pessoa nunca vai perceber que ela cometeu atos falhos. O erro é sempre do outro. Ele não cometeu nenhum erro. Ele nunca ofendeu ninguém. Ele nunca magoou ninguém. Só ele foi magoado e ofendido. E para ter perdão, para haver reconciliação, alguém tem que ceder. Nós precisamos, mesmo se o outro foi o ruim, o errado, muitas vezes nós precisamos jogar um véu sobre o passado e falar, meu irmão, hoje está tudo bem, deixa aquilo que passou para trás. E que bom falarmos de tudo isso às vésperas do Natal, que bate à nossa porta. Mas então, continuando, Kardec diz que crer em Deus e na vida futura destrói o orgulho, porque desta maneira a pessoa sabe que ela não é mais do que os outros. Pelo contrário, nós somos todos iguais. Todos criados simples e ignorantes, todos com a mesma capacidade para alcançarmos a perfeição a partir dos nossos esforços. Ninguém aqui é predileto de Deus, mas também ninguém aqui está sendo excluído do amor do Pai. Todos nós somos filhos amados, estamos sendo observados o tempo todo. No livro O Consolador, Emmanuel, na questão 134, ele diz que a maior lição que a humanidade poderia receber do Mestre, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, foi a suprema lição da humildade, que demonstra que na coletividade cristã, o maior diante de Deus será sempre aquele que se fizer o menor de todos. No livro Cura, Emmanuel, no capítulo 7, diz que refletindo a humildade do céu à terra, em penhor de beleza e redenção, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens nos braços da cruz. No livro, na Revista Espírita, março 1861, Lições Familiares de Moral,
um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Mesmo quando tiverem cumprido tudo quanto foi ordenado, considerem-se servos inúteis. Jesus traz para nós, mais uma vez, a lição da humildade como a primeira base da fé e uma das primeiras condições da caridade, informando que aquele que tem fé, ele acredita que Deus conhece todas as suas imperfeições, por isso, ele nunca vai querer se colocar como melhor do que é diante do seu semelhante. Ora, porque se Deus sabe do meu íntimo, sabe a pessoa que eu sou, e durante toda a minha trajetória, todas as minhas vidas, a minha ascensão até aqui, Ele conhece o que eu trago dentro do meu coração, por que eu vou usar máscaras diante de vocês? Sejamos o que somos, porque na espiritualidade todos nos enxergam como realmente nós somos, do fundo do coração. E no livro 52 lições de Catecismo Espírita, Eliseu Rigonati fala que Jesus não cansou de exemplificar a humildade durante todo o seu trabalho aqui na terra. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem se exalta é orgulhoso. Ele, o orgulhoso, ele simplesmente não consegue falar carinhosamente aos seus irmãos. Ele não pensa em Deus, se esquece do Pai. Ele despreza as palavras de Jesus. O orgulhoso, quando desencarna, ele chega no plano espiritual desapontado, com seu perispírito manchado pelo orgulho, infeliz porque está privado dos seus bens, dos bens que possuía aqui na terra, e ele certamente não alcançará a felicidade que só a humildade e a caridade podem proporcionar. Já os humildes, estes são simples, modestos, são amigos de todos, eles não se julgam mais do que os demais, e eles se curvam diante da vontade de Deus. São aquelas pessoas que podem ser encontradas em todas as classes sociais. Então existem pessoas muito ricas, de muitas posses, que são verdadeiros humildes. Estas pessoas são aquelas que fazem o bem a todos, ensinam os que não sabem, curam os enfermos, consolam, espalham fé e esperança, arranjam trabalho para os desempregados, ou seja, sabem servir a todos. No livro Espiritismo e Reforma Íntima, Rino Curti nos informa que, segundo Emmanuel, aquele que retrata em si a virtude da humildade, ele sabe agir sem constrangimento e realizar o trabalho em benefício de todos. A humildade apresenta 3 características principais: o desapego dos bens materiais, necessidade de trabalho e aprendizado dentro do estágio evolutivo e servir no bem comum. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Erasmo diz, mas será que nós somos humildes ou orgulhosos? Ora, se muitas pessoas usam máscaras e nos confundem por aí, existem pessoas que são humildes de trajes, são humildes na linguagem, humildes na moradia, mas não são humildes de coração. Será que nós somos humildes ou orgulhosos? Será que nós já nos reconhecemos interiormente? Porque às vezes nós mentimos para nós mesmos. Erasmo diz que é fácil saber. É só você perceber como as pessoas te tratam. Da forma como você trata as outras pessoas, você vai ter uma resposta, uma reação. Como as pessoas te tratam? Se nós somos humildes, todos querem conversar conosco. As pessoas gostam da nossa companhia. Eles não ficam escolhendo palavras para falar com a gente. Dizem o que estão precisando porque sabem que vão ter acolhimento, vão ter uma resposta afetiva, positiva para aquilo que estão desejando. Nos relacionamentos familiares, nós estamos sempre cercados, somos queridos. Então é isso que Erasmo fala.
as vésperas, antevéspera do Natal, possivelmente amanhã estaremos com os nossos familiares mais próximos. Como é o relacionamento com os nossos familiares? Como será que vai ser o nosso Natal? Se pensarmos como estamos sendo tratados, obteremos a resposta para essa pergunta, se já somos humildes ou se ainda somos muito orgulhosos. Eu agradeço a oportunidade que tive nesta noite. Para que possamos finalizar, por favor, fechem os olhos. E eu peço, meu Pai, neste momento, que seja possível, amanhã, véspera de Natal, estarmos unidos em pensamento com o Mestre Jesus. Não importa se no lar estaremos sozinhos ou acompanhados dos nossos familiares amados, mas que seja possível orarmos ativamente, orarmos amorosamente, nos lembrarmos de Jesus na manjedoura, de Jesus lavando os pés dos seus discípulos tão humilde, de Jesus realizando o seu trabalho diante das nações. Que este mesmo Jesus esteja conosco num Natal de amor e de paz e em todos os dias do ano de 2022, trazendo paz, saúde, harmonia, alegria, que sejamos servos ativos do bom Jesus e que eu, meu Pai, possa mais uma vez realizar o trabalho com Erasmo Gurgel no ano de 2022. Continue realizando o trabalho de poder servir em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a todos, paz e luz.